Um abraço para você ligado no canal do YouTube da Rádio Leque. Eu sou Ninho Azevedo e chego com informações a respeito do Londrina, que tá com o mercado da bola agitado. Tubarão acertou com mais uma contratação e tem saída no ataque. Então, mercado da bola agitado, e eu conto detalhes sobre esse mercado alviceleste depois da vinheta. Antes de falar das informações do Londrina, eu peço que você deixe o like nesse vídeo, tá? Deixa o joinha, ajuda demais na divulgação do nosso trabalho. Também se inscreva no nosso canal, além de comentar os vídeos, tá? Comente os vídeos, a sua opinião, que a gente vai sempre trocando aquela ideia. Bom, vamos começar pela notícia boa. O Tubarão acertou a sua terceira contratação visando a Série C do Campeonato Brasileiro. Trata-se do zagueiro Wellington Manzoli, de 24 anos. O Wellington Manzoli, que é cria das categorias de base da Portuguesa do Rio, foi atuar pela base da equipe do Criciúma, se profissionalizou pelo Criciúma e foi contratado depois para jogar na base do Santos. Foi muito bem na base do Peixe, mesclava entre lateral esquerdo e também zagueiro. Inclusive, o Wellington Manzoli tem no currículo alguns minutos de uma final de Libertadores, né? Aquela final do Santos contra o Palmeiras, Libertadores de 20, mas que foi disputado em 21 devido à pandemia. Ele entra na reta final do jogo. Vou até colocar aqui na tela alguns lances do Wellington Manzoli, ou Wellington Tim, como ele era conhecido na base do Peixe, né? Alguns lances dele que ele acabou se destacando. Ele é um zagueiro de 1,94 m. Ele é canhoto, além de jogar como lateral esquerdo e zagueiro. Ultimamente ele tem jogado mais como zagueiro. Após essa partida da final da Libertadores da América com a camisa do Santos, o Manzoli, ele jogou algumas partidas pelo profissional do Peixe, né? Ele jogou clássico contra o Corinthians, vai ter lances aí, algumas partidas importantes. Então, o Manzoli é um jogador aí que já teve passagem por equipes de ponta do futebol brasileiro. Na sequência, ele retorna à equipe do Criciúma e dá uma olhada nesses lances. Contra o Londrina, ele joga contra o Londrina na Série B de 2022, aí já mostrando o lance de novo pelo Santos, mas ele joga contra o Londrina na Série B de 2022. Na sequência, ele se transfere para o Almeria da Espanha, onde joga pelo Almeria B, disputando a terceira divisão da Espanha. Aí ele depois vai para o Feirense de Portugal. Na sequência, para o Boa Vista do Rio, isso no ano passado, ele joga 4 jogos do Campeonato Carioca pelo Boa Vista do Rio. Na sequência, ele vai para o Paranavaí, equipe aqui do Paraná disputar a divisão de acesso, e ainda é contratado pelo Amazonas, onde joga 2 partidas. Nesta temporada, disputou o Paulista da Série A2 pelo São Bento e estava disputando o Campeonato Paranaense, a divisão de acesso à segundona do Paraná. Ele estava disputando pelo Paranavaí novamente. Então, esse é o currículo do Wellington Manzoli. O Manzoli, que é o zagueiro canhoto que o Roger pediu. Vale lembrar, o Manzoli não era o plano A, o nome principal desse zagueiro canhoto para reforçar o Londrina. Porém, devido à crise financeira que passa o Tubarão, o Manzoli foi aí analisado pelo scout e chega com o aval do técnico Roger Silva.
Foi lateral esquerdo na base do Peixe, também joga como zagueiro. Nos últimos anos tem se especializado aí em jogar como zagueiro. Algumas imagens dele, ele indo para o ataque lá na base do Peixe quando ele era lateral esquerdo, mas ultimamente tem jogado como zagueiro e chega, torcedor, por uma posição que tá carente, né? Tubarão perdeu o Caio pro resto da temporada, uma lesão grave de joelho. Tem o Iago Lincoln, tem o Wallace e só, né? Não dá pra falar que tem o Guilherme Ferreira, que foi um jogador contratado do Linense e que não tem condições nenhuma de jogar no Londrina, não é à toa que até hoje não estreou. Então, o Wellington Manzoli chega ao Tubarão, contrato até o final da temporada e é a grande chance dele retomar a carreira. Vale lembrar, jogou no Criciúma, jogou no Santos, passou aí por algumas equipes da Europa, equipes pequenas, não jogou mais em clubes grandes do Brasil, clubes pelo menos de segunda divisão, estava disputando a Série A2 do Paulista e a divisão de acesso do Paranaense. Ele tem aí grande oportunidade de retomar a sua carreira com a camisa do Londrina. Então a contratação do Wellington Manzoli, terceiro reforço do Londrina nesta segunda janela da Série B. Vale lembrar, torcedor, Tubarão contratou o atacante Riquelme, o atacante Eliel. O Eliel já até estreou marcando gol, o Riquelme ainda não estreou. E agora o Wellington Manzoli chega, já está em Londrina, vai realizar exames médicos e assinar com o Tubarão em definitivo até o final da temporada. Falamos de chegadas, agora de saídas, né? Isso porque o atacante Edson Cariús não é mais jogador do Londrina. Vou contar todos os detalhes do que rolou com o Cariús no Tubarão. O Cariús, ele chegou ao Londrina no início da Série C, após disputar o Campeonato Paulista da Série A2, mesma competição que o Wellington Manzoli disputou, mas o Manzoli pelo São Bento e o Cariús pelo Linense. Veio para o Londrina muito pelo fato de estar defendendo uma equipe da Esquadra Esportes, assim como o Cariús veio, o Canela e também o Guilherme Ferreira. O Cariús veio e naquela época já o torcedor não aprovou muito a contratação, já que o Cariús vinha em baixa na carreira. Ele fez 11 partidas pelo Tubarão, marcou um gol e deu uma assistência, né? Então essa foi a passagem do Edson Cariús. Muita gente comentando nas redes sociais: o Cariús passou fome no Londrina. Gente, não passou, né? Ele teve oportunidades, teve jogos que ele teve muitas chances de marcar, mas a verdade é que no futebol de hoje, um centroavante das características do Cariús, um jogador lerdo que precisa da bola para definir, esse cara tem perdido cada vez mais espaço nas equipes. E com o Roger, ele não seria aproveitado. O Roger gosta de um ataque mais rápido. Então, o Edson Cariús, o último jogo dele foi contra o Botafogo da Paraíba. E aí tem um bastidor interessante, né? Vocês lembram? Ele começa o jogo, o Londrina sai perdendo por 2-0. No intervalo, ele é substituído. Só que ele não gostou e foi tirar satisfação com o Eduardo Ábido, isso porque o Roger Silva estava suspenso, né? Estava suspenso o Roger Silva, então acabou acontecendo isso em relação ao Edson Cariús com o Eduardo Ábido. Ele não gostou e desde então ele começou a procurar um novo clube. Nesse período ficou fora de alguns treinamentos. Desde a quinta-feira passada ele ficou fora e aí o Londrina deu a informação que ele estava com uma fascite plantar, o que não é verdade. Ele já estava procurando um novo clube e acertou com o Manauara, equipe do Amazonas de Manaus, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, e ele será reforço do Manauara para jogar a Série D. Uma passagem que não vai deixar saudade. O Edson Cariús não foi bem com a camisa do Londrina. Quando o Tubarão contratou, para quem acompanha a Rádio Leque sabe, nós fomos contrários a essa contratação. Ele veio
não deu certo. Provavelmente o Tubarão contrate um outro centroavante, até porque só tem o Eliel no elenco, tá? Vale lembrar, o Londrina e tinha um planejamento inicial de contratar 5 a 6 jogadores. Pode ser que essa lista aumente com as saídas. O técnico Roger Silva está com o aval total para trocar o elenco. Algumas peças que ele não está utilizando, o Londrina está liberando. Cariú saiu, o França não foi muito nesse caso, já ele não queria usar o França, mas o França estava na reserva. E aí veio a proposta e ele saiu, mas Kaique, que saiu pro Acadêmico de Viseu, é outro. Também tem o Rafael Soares, que está de saída. Outros jogadores devem sair. Então o Roger ele está com esse aval total da diretoria para fazer algumas mudanças no elenco. E é isso que ele tem feito. Então tem muita gente saindo. Por enquanto chegaram 3 jogadores. O Londrina está ainda ativo no mercado, à procura de um volante, um meia, mais um centroavante e mais um zagueiro. Essas devem ser as posições que o Londrina vai em busca de reforço. Eu quero saber de você, primeiro, o que você achou da contratação do Wellington Manzoli e depois o que você achou da saída do Edson Cariús. Deixa o like, se inscreva no canal, comente o vídeo. A gente volta numa próxima com o informativo do Londrina para o ouvinte Rádio Leque. Tchau!